esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crer ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Meus caros irmãos, muito boa noite. Que a graça e a paz de Jesus encontrem em você um coração muito receptivo. Eu quero agradecer a você que está conosco nessa noite, que tem nos acompanhado às quartas-feiras, nesse tempo de oração e de reflexão na palavra de Deus, de estudo paixão pela vida. Antes de irmos para o nosso estudo, eu quero lembrá-los da nossa campanha de missões. Está indo muito bem a nossa campanha, já temos, penso que pouco mais de R$4.000. Ainda não alcançamos o nosso alvo, mas estamos bem perto. Quero agradecer a você que tem contribuído, que tem orado pelos nossos missionários. E continue nesse exercício, nessa batalha, orando, intercedendo, pedindo a Deus pelos nossos missionários. Leio com você nessa noite, em Efésios, capítulo 2, no verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. O nosso tema hoje, no nosso estudo Paixão pela Vida, é paixão pela família. Eu gostaria, então, de orar com você, para então depois nós entrarmos no nosso estudo, a nossa reflexão semanal. Feche os teus olhos, vamos falar com o Pai. Graças te damos, Senhor, por podermos entrar assim na tua presença, para te buscarmos em oração. Obrigado, Deus, por este acesso tão importante, viabilizado por Jesus na cruz, viabilizado pela ressurreição do Cristo. Ó Pai, que saibamos nos valer bem deste recurso, Pai, que a nossa oração, Senhor, seja um instrumento de ligação nossa com o reino de Deus, a fim de que o que nós fizermos aqui, Pai, tenha essa conexão com a realidade espiritual, com o reino dos céus, com a nossa comunhão com o Senhor. Para que tudo o que fizermos aqui, ó Pai, não se restrinja a algo mecânico, não se restrinja a simples prática, mas que seja de fato, ó Deus, a praxis da nossa espiritualidade, Pai. Que o que fizermos aqui no nosso dia a dia tenha sentido, ó Deus, na realidade eterna, na realidade dos céus. Obrigado, Deus, pela oração. Obrigado, Deus, porque podemos te agradecer, dando sentido ao que recebemos, ao que temos de bom, dando sentido às experiências da vida, dando sentido
a nossa existência, dando sentido a Deus, a segurança que temos no Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que recebemos de Ti. Nós também nos valemos da oração para intercedermos, Pai. Assim nos lembramos das famílias enlutadas, nos lembramos dos que estão enfermos e te pedimos que a Tua mão consoladora alcance a alma dessas famílias, desses irmãos, desses queridos, que porventura estiverem nessas condições, Pai. Enlutados, enfermos, entristecidos, ansiosos. Acolhe, Senhor Deus, atenta para esses teus pequeninos e consola esses corações, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a oração nos sustenta, porque a oração nos achega a Ti, porque é esse recurso fundamental da nossa vida, Pai. Não deixe, ó Deus, que fracassemos na oração. Não permita, ó Deus, que a deixemos para segundo plano, que negligenciemos, Pai. Porque nós sabemos, temos clareza do prejuízo que podemos ter na nossa vida contigo, na nossa vida com os irmãos, nos nossos relacionamentos, se negligenciarmos a oração, Pai. Nossa conversa, Senhor, o nosso acesso a Ti, ele é em nome de Jesus. Amém. Paixão pela família é o nosso estudo dessa noite, e eu gostaria de ler com você no texto de Jeremias. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o seu Deus, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. O Senhor apareceu a você no passado, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias, capítulo 31, na verdade estão aí os versos 1 e 3. A família é a base da sociedade. Famílias saudáveis, sociedade saudável. Famílias fortes, sociedade forte. Eu reconheço que essas frases soam como chavões, clichês, mas convenhamos, elas são muito verdadeiras. Ademais, são necessárias, principalmente nesses tempos nossos, onde vem se formando, vem crescendo cada vez mais o individualismo nas gerações. O egocentrismo vem crescendo. É muito necessário resgatarmos o valor da família e acentuarmos o valor da família e dos relacionamentos em geral. Atualmente, a família é muito atacada por todos os lados. O sistema que nós vivemos, ele é inimigo da família. Numa sociedade de mercado consumista e materialista, a família é um empecilho para interesses puramente econômicos. E a verdade é que o indivíduo consome mais do que a família. Essa história da fragmentação, da diluição das famílias, ela tem um fundamento econômico, tem um fundamento interesseiro muito visível. Não estranhe a afirmação de que o indivíduo consome mais do que a família. Eu me explico, isso é simples. A família compartilha, a família divide, basta uma geladeira, um forno de micro-ondas, um fogão, um sinal de internet, ou um televisor a cabo.
para uma mesma família, para um grupo de pessoas, 3, 4, 5. Mas, se essa família se diluir, se essa família se dissolver, se essa família se fragmentar em função dos conflitos, em função da acentuação do individualismo, cada um vai para o seu lado. E então, todos aqueles bens de consumo que estavam dentro de uma mesma casa, eles haverão de ser comprados e consumidos individualmente em várias casas. Então, se a família se dissolver, cada um para o seu lado, novas geladeiras, novos fornos, novos sistemas de internet, novos televisores, e etc, etc. Além disso, sabemos também que quanto mais isolada uma pessoa, quanto mais solitária uma pessoa, mais infeliz ela tende a ser. Nós não fomos feitos para o individualismo, Deus não nos criou para a solidão, e quanto mais sozinhos, quanto mais individualistas, mais infelizes, mais tristes, mais amargurados, e quanto mais infeliz, mais amargurado alguém se sente numa sociedade de consumo, mais compulsivo se torna para comprar, para acumular, para substituir, e mais ele gasta, e isso alimenta esse sistema no seu lado perverso. E convenhamos, viver em família não é fácil. Esse é o outro lado da moeda. Há desafios que a vida em família impõe a cada um de seus membros. Compreendê-los e assumi-los com coragem, fé e sabedoria é necessário, é preciso. Então, família é porta. Jesus diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Família é porta de entrada. Nós perguntamos, como eu vim parar aqui? Você se pergunta, como você veio parar aqui? Essa é uma pergunta comum em momentos de dificuldade, em momentos de frustração. Mas vale também para a vida como um todo, nossa existência nesse mundo. Como viemos parar aqui? Nós nascemos. Alguém responderá diante dessa pergunta. E é verdade. E aqui começa o conceito de família. O ponto de partida para a compreensão da família é a díade, a dupla mamãe e bebê. Para haver um bebê, é obrigatório que haja uma mãe. Para que seja formado o corpo do bebê, é preciso que exista o corpo da mãe. E para que haja um bebê no corpo da mãe, é preciso que haja um pai. Chegamos assim à triangulação básica da constituição familiar. Os médicos, a ciência têm tentado outros meios, outras formas, mas por mais que se invente, por mais que se faça ciência em cima da concepção, não tem como fugir dessa tríade. Deus fez assim e vai ser assim sempre. Pai, mãe e filho. Essa não é uma questão cultural, mas uma determinação da biologia, uma exigência da vida como ela é. O ser humano, na sua ânsia de ser artificial, tenta outros meios, mas não tem como correr disso. Mas mãe não é quem cria, pai não é quem cuida. Vamos com calma, vamos com calma. Chamamos mãe e pai, em princípio, a dupla cuja união, independente de qual modo seja essa união, chamou à existência uma outra pessoa, com a qual compartilhará informações genéticas e cargas geracionais. Sem essa dupla, a nova pessoa simplesmente não existiria. Assim é a vida, assim Deus fez. Por isso mesmo que uma mulher morra no trabalho de parto,
ou um homem abandone a mulher que leva seu filho no ventre e não venha jamais a conhecê-lo, essa criança tem um pai e uma mãe biológicos, aos quais deve, apesar dos desencontros, das decepções, ele deve a sua própria existência. Segundo o mandamento de Deus, deve também honrá-los como seu pai e sua mãe. Foram eles a porta que Deus usou para trazê-lo ao mundo. E agora, existindo no mundo, ainda que solitariamente, ou aos trancos e barrancos, né, pode receber pela fé o direito à vida eterna, conquistado por Cristo na cruz e compartilhado a todo o que nele crê. Então, às vezes a gente questiona, poxa, né, qual é o valor da vida de alguém que tem determinadas experiências tão doloridas na mente de Deus, no reino de Deus, na equação do reino dos céus, né? O valor da vida é a vida eterna. Alguém vem à vida para esse objetivo. Por mais complicada que seja a vida, essa pessoa tem a possibilidade da salvação, tem a possibilidade da vida eterna. Então a vida sempre vale a pena. Assim, a vida sempre é um valor muito alto, tem um valor muito grande, principalmente por causa da salvação que se pode ter em Cristo. Ele é a nova porta, a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Família é também ambiente. Vamos continuar nosso raciocínio. Uma vez vindo ao mundo, a criança tem uma mãe e um pai, mas também uma necessidade de uma mãe e de um pai. Não é só uma questão biológica. O ser humano é o ser da natureza que mais necessita do cuidado dos pais. É o ser mais dependente que existe. Qualquer outro ser vivo nesse mundo, que não o ser humano, tem a sua autonomia muito cedo com relação aos progenitores. O ser humano não, ele tem longos anos de dependência total dos seus pais. Então, essa necessidade ultrapassa aquela mãe e aquele pai específicos, biológicos, apontando para além do homem e da mulher progenitores, e constituindo o que podemos chamar de metáfora de mãe e de pai. Aqui, a mãe e pai biológicos podem e devem assumir a nova missão de se tornarem, para essa criança, mais que uma porta de entrada para a vida. Eles terão a responsabilidade e o dever de propiciar um ambiente favorável para que a criança se desenvolva plenamente. Contudo, se não a assumirem como tal, ou um dos dois não a assumir, a metáfora permanecerá e seu cumprimento se dará por outra figura. É importante que uma criança tenha uma figura referencial masculina, uma figura referencial feminina. O ideal é que sejam os pais biológicos, mas quando isso não acontece, essa metáfora ela precisa ser cumprida. Então, nesse caso, podemos sim dizer que a mãe é quem cria e o pai é quem cuida. No entanto, isso não significa que houve uma substituição, mas significa dizer que houve um acúmulo. O ambiente alterado não anula a porta, mas soma-se a ela. Quando pai e mãe biológicos criam, porta e ambiente são uma mesma coisa, até porque o primeiro ambiente é o útero. Quando outros assumem a metáfora paterna e materna, porta e ambiente se distinguem, mas precisam se complementar. A criança terá então uma família maior, uma família que, sob todos os aspectos, deve ser compreendida como expressão da soberania e do poder de Deus.
Crianças que passam por essa experiência de terem pais e mães adotivos, quando elas têm relações amistosas, boas relações com os pais biológicos, os pais adotivos têm amizade com os pais biológicos, essa criança flui nas suas emoções com muito maior resultado do que quando isso não acontece. Então, assim, ao longo da vida, uma pessoa vai ampliando as relações familiares. Na sequência vem os irmãos, os parentes, o cônjuge, os filhos e até aqueles amigos mais chegados que irmãos. A família cresce. Na mente de Deus, a família nunca diminui. Ninguém na família é descartável, por pior que seja, por mais triste, por mais tristeza que traga, ainda que tenha morrido. Lembre-se de Jó, por exemplo. No final da sua saga, Deus lhe deu tudo em dobro. Bens, animais, mas filhos apenas 7. O número de filhos que ele tinha e que morreram é que com mais 7 ele ficou com 14 filhos. Filho falecido continua filho. É só perguntar a alguém que já perdeu um. A mãe sempre conta todos. Sempre conta todos. Então Jó poderia falar, eu tenho 14 filhos agora. Enfim, a família sempre cresce. E é nesse ambiente chamado família que aprendemos sobre a vida, sobre os relacionamentos, e principalmente sobre nós mesmos. É nesse ambiente que aprendemos sobre Deus, que é nosso Pai por adoção. Como lá em Romanos, capítulo 8, verso 15, que nos ensina a viver como irmão. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Família, então, além de ser porta, ambiente, é também foco. Acompanhe-me um pouco mais. Se nossas relações familiares são cumulativas, a sociedade em que vivemos, no fim das contas, será uma extensão de nossa família. Cada pessoa, nesse caso, será vista e assumida como um membro integrante de uma família estendida, de uma família ampliada, chamada humanidade. Cada pessoa será respeitada e valorizada por todas as outras. Utopia, eu prefiro chamar de reino de Deus. Tudo que Deus faz, tudo que Deus promoveu na sua eterna graça, na sua eterna existência, no seu eterno amor, foi para o ser humano, para a humanidade, não para a individualidade. Essa é a grande revelação da fé cristã. Em Cristo, o primogênito, somos feitos filhos de Deus, irmãs e irmãos uns dos outros. Com Ele, nós aprendemos a orar, dizendo Pai Nosso. Até o desconhecido, por ser redimido, é chamado de irmão. A comunidade cristã é assim, a grande família de Deus. Lá nos Estados Unidos, eu chamava os membros da igreja americana, de irmãos, os nossos brothers, as nossas sisters. Embora eu nem falasse bem a língua deles, eu nem entendesse bem o que eles falassem, e eles também não entendiam bem o que eu falava, nós nos chamávamos de irmãos, porque tínhamos a paternidade divina em comum. Por isso podemos dizer que famílias saudáveis são a base para uma sociedade saudável. A experiência de amor, perdão, persistência e fé vivida em família será o protótipo da experiência de respeito, tolerância, solidariedade e esperança vivida na coletividade. Uma pessoa que ataca a família, ataca a si mesma. Uma sociedade que ama a família, ama a si mesma. Assim como o apóstolo Paulo ensinou que o homem que ama a sua mulher, ama a si mesmo.
Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quem ama o semelhante, a si mesmo se ama. Família é fogo. Nem tudo é flores nesse ambiente chamado família. E sei que você compreende bem essa verdade. E até concorda comigo quando eu digo isso. Família é fogo. Família também é lugar de problemas. Se a família é a base das relações humanas, o pior do ser humano aparece, em primeiro lugar, na família, muito antes de aparecer na sociedade. Voltemos lá ao dia a dupla mamãe e bebê. As situações em que essa mãe rejeita esse bebê, por razões as mais diversas. Outras vezes, essa mãe superestima esse bebê, canalizando na direção dele suas próprias carências, suas inseguranças, sobrecarregando-o emocionalmente e interferindo de modo negativo em suas futuras escolhas relacionais. Mas esse bebê também pode, crescendo e assumindo a si mesmo como prioridade única. Ele pode magoar essa mãe, desprezá-la, feri-la. E os conflitos, então, entre pai e filho, ou entre filho e pai, pais ausentes, abusadores, omissos, materialistas, violentos. Quantos filhos não crescem inseguros e complexados por jamais terem sentido o amor de seus pais? E quantos não se tornam rebeldes, desafiadores, agressivos, obsessivos, compulsivos e igualmente violentos? Há quem não consiga aceitar o amor de Deus como pai em razão da má experiência com o pai biológico, com o pai humano, com o padrasto, com o avô, com o tio abusador, com a figura masculina que deveria ser um referencial, que deveria ser um modelo, mas se prestou para causar prejuízo. Poderíamos falar sobre conflitos conjugais, desentendimentos entre irmãos, problemas com sogro, com sogra, disputas por negócios ou herança, assassinatos de membros da família. Família é fogo. Mas não precisamos ir muito longe nesse caminho. O que precisamos é nos lembrar de que quando as relações familiares se esgotam ou desgastam, o amor de Deus entra para preencher os espaços e curar as feridas da alma. Eu disse no domingo à noite que Deus, na sua graça, nos ensina a viver bem com nossas faltas. Como disse o salmista, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, se eu tiver essas duas faltas tão imensas na vida de um ser humano, o Senhor me acolherá. Salmo 27, 10. Família é fogo, é foco, é ambiente. Família é fundamental. Não bastassem todas as razões que apontam para defendermos e valorizarmos a família, ainda há aquela que de longe é a mais importante. Deus em si mesmo é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunhão familiar perfeita, que quer nos envolver nela, que quer nos chamar, que nos chama para ela. Ainda mais quando percebemos o papel maternal do Espírito, que gera filhos para Deus pela experiência do novo nascimento e consola o cristão em suas angústias, intercedendo por ele com gemidos inexprimíveis. Tanto é desse modo que a história da salvação, apresentada a nós pela Bíblia Sagrada, é, em linguagem figurada, a história de um pai que busca uma noiva para o seu filho. É como o Novo Testamento apresenta a igreja, a noiva do Cordeiro, lá em João 3, capítulo 29, Apocalipse 21 e 9. Jesus é o noivo, Mateus 9, 15. E a redenção final, chamada de as bodas do Cordeiro, Mateus 22, de 1 a 14. A salvação é, de acordo com esta visão,
o aumento da família divina. E por fim, vale lembrarmos de que o valor dado por Deus à família está registrado de modo contundente em todas as Escrituras. Desde o desafio de honrarmos pai e mãe, passando pelo desafio de amarmos o nosso cônjuge e até o desafio de cuidarmos de toda a nossa família. Pois se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria casa, negou a fé, pior que um descrente, nos diz Paulo lá em 1 Timóteo 5:8. Muito bem, aqui nós temos um primeiro um esboço do que é a família, da importância da família. Nós temos aqui um incentivo nesse estudo a nos apaixonarmos cada vez mais por nossa família e por esse conceito e por essa grandeza de Deus. Nos meses próximos, abril e maio, nós vamos estudar com mais detalhes esse assunto, família, ideia de Deus. E eu sugiro que você leia os capítulos de Gênesis, de 21 a 33. Depois eu te dou com maior precisão esses capítulos, mas acho que são esses. Do capítulo 21 ao capítulo 23, o pastor Ney vai estar ministrando esses estudos, de 21 a 33, esses estudos sobre a família. E ali, nesses capítulos de Gênesis, nós temos histórias muito interessantes sobre família. Família, ideia de Deus, nos meses de abril e maio. Bom? Que Deus abençoe a tua noite, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe ricamente a tua família. E cuide bem da tua família, essa grandeza que Deus nos oferece para sermos felizes, para sermos realizados, para sermos desafiados. Uma noite muito abençoada na presença de Jesus, na paz de Jesus. Eu quero orar com você e encerrar esse tempo nosso aqui. Obrigado, Senhor, por nossas famílias. Eu quero te agradecer, Pai, por minha esposa, por meu filho, que são pessoas que abençoam ricamente a minha vida. São pessoas que o Senhor me deu para cuidar delas, para abençoá-las e também para me alegrar com as suas personalidades, com os seus jeitos de ser. Eu te louvo, Deus, e que o Senhor, através da tua palavra, através da revelação tua, nos ensine a cada dia, Deus, a abençoarmos, a lidarmos, amarmos e valorizarmos as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Uma noite abençoada a você.